O grupo é perigoso. Essa seleção me parece de jogadores muito responsáveis, porque a gente já viu uma seleção em 2006 indo num clima meio de festa, a gente já viu uma seleção em 90 muito capaz, mas com algumas brigas internas que não condiziam com o que é o principal, que é a tentativa de ganhar um título em um mês e entrar para a história. Essa não tem isso. Essa está todo mundo ali concentrado e o que era a Neymar dependência até a última acabou. Então, eu acho que ele vai ter que ser mais coletivo dentro de campo e fora dele. É outro assunto para a gente conversar aqui durante o Sport Center, Abel. Boa, Birner. Diego Lugano, boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Você, que como lembrava o Birner, já passou por momentos iguais a esse, né? Da seleção brasileira, de chegada de expectativa, antes de uma Copa do Mundo e durante também. Boa noite. Boa noite, Abel, Fansportes, colegas hoje, boa noite. Não, realmente, eu vejo chegar ao Brasil agora, e inevitavelmente acontece algo dentro de mim, né? Porque, apesar de obviamente já ter parado, esses momentos são inesquecíveis em nossas vidas. Chegar uma Copa do Mundo, o sono, né? Desde criança, muito trabalho por trás, muita responsabilidade, mas muita alegria. Então eu sinto hoje o que estão sentindo os jogadores de Brasil, os de Uruguai, os da Argentina, a chegar na Copa, cumprindo um sono, cheios de responsabilidades. Isso também tem que dizer. Não é só diversão, é muita responsabilidade, expressão, mas um momento único, mágico na história dos jogadores e na história do esporte mundial. Né? A Copa do Mundo é grandiosa. Pode ter polêmica, não ter polêmica, mas o dia prévio ao começo na Copa do Mundo é diferente. Sim. No mundo todo. Então, a gente vai desfrutar deste programa como colegas em qualquer parte do mundo hoje estão desfrutando de falar de futebol, de viver esta festa e tomara que... É um privilégio. É um privilégio que seja uma grande Copa, que o Uruguai seja campeão e que... Aí eu gostei. Não vou opinar. Deixa quicando para Cada vocês. um defende o seu, né, Lugano? Deixa eu quicando para vocês agora. Terminou com um recado aí, viu, Prats? Não, e ele está corretíssimo. Eu super entendo o Lugano. Boa noite, Abel, Lugano, Birner, fã de esportes. O que falou bem o Lugano, que viveu essa experiência como atleta, né, Abel? É um momento muito especial, né? Porque o jogador de futebol profissional se prepara para momentos como esse. É um momento diferente, né? O mundo vai parar para assistir, né? Quem gosta de futebol, quem não gosta de futebol, é uma Copa do Mundo. Independentemente dos problemas que o país apresentou, que a organização teve, que a FIFA tem, é um momento muito especial para quem vive o esporte e para quem não vive também, né? Para quem acompanha o futebol, às vezes, à distância. A Copa do Mundo, ela integra todo mundo, né? Ela movimenta muita gente, ela faz todo mundo se interessar pelo futebol por aqueles dias, por aquelas semanas. O que é bom destacar, Bel, que o pré-Copa da Seleção Brasileira foi bem feito. O Brasil se preparou bem para o Mundial. Isso garante alguma coisa? Não garante. É um torneio de 30 dias, é um torneio com muitas circunstâncias especiais. Você pode perder um jogador de cara, você pode ter, às vezes, um time muito bem preparado, que em um momento do jogo o time se perde, e aquela preparação fica pelo caminho. Agora, até chegar ao Catar, a seleção brasileira se preparou bem. As eliminatórias foram bem feitas, a seleção houve uma mudança depois de perder a Copa América em casa para a Argentina. Houve uma outra equipe que apareceu e o Tite foi inteligente para aproveitar esse momento. Então, assim, me parece que o que era para ser feito antes da Copa foi feito. Agora começa o Mundial, aí começa uma outra competição, um outro ambiente, com adversários talvez novos para o Brasil também. Eu acho que isso é um desafio para o Brasil. Os europeus para o Brasil são um desafio, mas o Brasil, até chegar ao Qatar, até chegar ao Qatar, os europeus. E vice-versa. Sim, e vice-versa. também. Foi legal você tocar nesse assunto da preparação bem feita, porque acho que dá até para a gente fazer uma comparação com a preparação de 2018 para a Copa da Rússia. Era a mesma comissão técnica? Sim. Tite, com seus auxiliares, com Kleber Xavier, etc. e tal. Óbvio que o time tem muitas mudanças, você acaba de destacar, né? Jovens que estão indo para a sua primeira Copa. Não são preparações iguais. Por favor, Birner. Não são preparações iguais, porque eu falei isso antes da outra Copa e já falei isso depois, eu acho que nem o Tite discorda. Sem perceber, ele preparou a seleção brasileira para outra Copa como se ele fosse jogar um torneio de pontos corridos. Ele preparou um time, pouca alternativa, o jogador estava mal, ele não mexia no jogador no tempo certo, ele travou o time mais do que o campo pedia, como se aquilo fosse dar algum resultado e no longo prazo fosse funcionar. Mas o longo prazo não existe na Copa do Mundo. A Copa do Mundo exige uma percepção, decisões rápidas, de repente o que não é o melhor jogador é o melhor para aquele momento, é o melhor para aquele jogo. E o Tite entendeu isso.
A convocação dele para essa Copa do Mundo mostra isso. Ele levou não tinha um time... mais opções agora do que em 2018? Ele tem mais opções. E tem até alguns setores que a gente pode dizer que estão um pouco mais vulneráveis, né? Por exemplo, a dupla de zaga brasileira hoje, ela, para mim, é um pouco mais vulnerável, olhando só a dupla, não o sistema de jogo que pode proteger a dupla, né? Do que era, por exemplo, na última Copa. Porém, agora, ele vai olhar para qualquer circunstância de jogo e ele vai ter uma possibilidade de solução. Ele tem o centroavante de área, mesmo que não seja algum rodado internacionalmente, como o Pedro, mas um jogador de boa técnica, para colocar ali, tem um jogador de velocidade ruim pelo lado, ele tem outro. Ele quer um jogador que marca mais pelo lado que fecha um atacante, ele tem opção. Ele quer um construtor, ele tem ali. Ele tem centroavante improvisado, por exemplo, o Richarlison pode jogar ali, pode jogar na esquerda. O Neymar pode jogar como falso atacante, pode jogar como meia. Ele tem 2 jogadores que vêm, ou até 3 de criação como volantes. Paquetá, Fred e principalmente Bruno Guimarães, que eu acho um jogadorzaço que de repente pode ao longo da Copa ganhar a posição. Ele tem Casemiro e Fabinho, ele tem opção para tudo. O Fabinho, que é uma característica diferente. Ele não tinha opções. Por que ele levou jogadores de todas as características, que inclui Daniel Alves, que de repente, com 35 do segundo tempo, a seleção do Brasil encaixotada, não tem como criar chances de gol. Em vez de ele ficar esperando alguém achar uma jogada, um drible, ele arrisca. Bota um lateral ali que vai vir pelo meio construindo para tentar desmontar a marcação adversária, porque é apenas uma opção. Porque ele olhou para a convocação e falou, eu preciso de opções para todas as situações, o que vai exigir decisões rápidas e certeiras. E aí é um jogo, eu não sei se ele vai conseguir tomá-las. Mas ele agora levou uma seleção para jogar uma Copa do Mundo e não para jogar um torneio de pontos corridos.